quando a gente saiu da universidade, que foi um momento realmente de libertação, foi da gente ver que a gente estava sozinho e que não tinha nenhum professor atrás da gente, né? Então, não tinha nenhum tutor, né? Tipo, falando o que a gente devia fazer. E aí foi aí que a gente se viu como um grupo mesmo, que a gente teve que dirigir uma peça, que eu tive que dirigir uma peça, que os meninos tiveram que atuar sem nenhum professor estar falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e numa produção de teatro você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente foi aprendendo sozinho. Foi mais ou menos aí, na Universidade de Brasília. Ok. E qual é o primeiro espetáculo que você considera, então, do grupo? Do grupo, a história de Jerry Cachorro. Ou a história, na verdade, a história do Jardim Zoológico ou a história de Jerry Cachorro. Esse é o primeiro espetáculo do grupo. E aí depois veio Via Lenta, que é a primeira parte de uma trilogia intitulada Estudo sobre a Violência. Então a primeira é Via Lenta, Estudo sobre a Violência 1. A segunda é Terapia de Risco, Estudo sobre a Violência 2. E agora a terceira, que chama As Vias de Fato, Estudo sobre a Violência 3, que a gente vai montar no final desse ano. A gente achou 2 textos maravilhosos, que a gente achou, pô, esse texto aqui é super teatral, a gente tem que fazer. E aí a gente, enfim, pegou o texto, adaptou para a cena e fez os 2 textos. Aí a terapia foi diferente. Claro, aí no Violenta, assim, a gente fez isso. Eu acho que ainda um pouco por conta do Jerry Cachorro, que a gente estava preso ao texto, de fazer um texto, então a gente queria achar, e a gente estava se propondo a fazer alguma coisa. A terapia a gente se propôs a fazer. Isso é interessante, a gente veio de um processo muito longo na universidade, no processo de diplomação. Assim, aqueles processos longos, sofridos, doloridos, que você sofre, que não sei o quê, que fica 8 horas ensaiando por dia e tudo mais, e que eu acho que é super necessário todo mundo passar por isso. E passamos por isso, aquelas coisas bem pesadas, assim. E aí a gente saiu, a gente viajou, cada um foi para um canto, voltamos depois de 1 ano e a gente, vamos fazer um espetáculo. Então a gente estava realmente com uma alergia a isso, a esse tipo de como que eu posso dizer, essa maneira de fazer uma peça, de construir uma peça. Então a gente falou que a gente vai fazer uma peça para experimentar, não é para provar para ninguém se a gente é capaz ou não, é simplesmente para experimentar. Isso é a história do Violento. Vamos fazer uma peça sem processo nenhum, sem sofrimento, sem dinheiro, sem muitos, assim, aqueles estudos de 4, 5 meses só lendo vários livros a respeito. Não, a gente vai pegar 2 contos, vai adaptar para o teatro e vai contar esses 2 contos. Em 2 meses a gente faz isso e vamos ver o que acontece, o que a gente ganha fazendo isso e o que a gente perde fazendo isso. Então era uma reação ao que a gente tinha passado. Então a gente queria experimentar o outro lado. Inclusive a gente colocou isso no começo do espetáculo. A gente falava, esse aqui é o Via Lenta, vamos ver essa aí e tal. A gente decidiu fazer um espetáculo sem processo nenhum, sem pensar, assim, sem sofrimento, tentar fazer o máximo, assim, fazer coisas só que a gente gostasse. Tiveram umas coisas que deram certo, tiveram outras coisas que não deram certo. A gente aprendeu muito fazendo isso. O que é a terapia? Terapia eu cheguei com ficha, aí essa é uma direção minha com ficha, a gente dividiu a direção. A gente chegou pro grupo, e aí a gente falou assim, bom, cada um, vamos continuar falando sobre isso. O Violenta era uma violência mais explícita, então tinha facada, sangue, uma coisa meio Tarantino, de sangue esguichando pra tudo que é lado, enfim, tinha umas coisas mais bizarrinhas, assim, mais violentas, arma e tal. E no terapia a gente queria ir pra uma clima um pouco mais leve, assim, mais humor, trabalhar um pouco o humor, a violência. Na verdade a violência é escondida atrás desse humor, né, que é bem tensa, na verdade, né. Aí a gente foi e pediu para cada ator trazer um personagem, assim, olha, eu tô te dando um prato lindo, cheio para você. O que é? Eu queria que você construísse um personagem, então alguma coisa porque a gente partiu da ideia de que todo mundo tem uma violência, enfim, na vida íntima, todo mundo pratica uma violência, uma crueldade, isso aí é fato. Aí a gente chegou, a sua crueldade, a sua violência, pega ela, que seja pequena, dilata ela ao máximo. Então cada um pediu a gente para dilatar, e aí a partir desse dilatar, dessa sua crueldade, sua violência que você reconhece que você faz, mesmo que seja no banheiro sozinha, cria uma figura, uma personagem, ou então um ser, ou um estado.
e aí a gente traz pra gente. Então todas as pessoas vieram com criaturas muito fortes e violentas. Meu papel do Fischer foi simplesmente reduzir isso, trazer isso o máximo pro real e menos absurdo, certo? E aí o que a gente fez? O Gabriel, que foi a grande questão desse espetáculo, porque ele não trouxe nenhum personagem como as meninas fizeram. Ele trouxe um mediador, que é justamente o personagem dele, que é um cara de cadeira de rodas, que foi a ideia dele. Então assim, foi um processo que todo mundo deu ideia. Por exemplo, a ideia do cadeira de rodas, que tem um personagem de cadeira de rodas, a ideia dele se chama Kelson, a ideia dele ser daquele jeito é toda do Gabriel. A ideia do personagem da Ada é toda da Ada. Da Cacau a mesma coisa, da Thaís a mesma coisa. Eles chegaram e jogaram, olha, a gente pensou nisso. E aí a gente sentou e de uma forma bem racional e cética, eu poderia até dizer assim, sem muito vamos trabalhar com acaso, ou o que vai vir do meu corpo, nada. Foi uma coisa muito racional. A gente sentou e escreveu o roteiro da peça. A gente, você diz? Todos. Então o que acontece? A gente ia personagem por personagem, conversando da pessoa. A gente fez umas entrevistas, então a Thaís vinha com o personagem dela e a gente entrevistava. Nessas entrevistas ela ia meio que criando o personagem, então a gente ia perguntando e ela ia soltando algumas palavras e eu anotava essas palavras. Daí a Ada, a mesma coisa, a Cacau, a mesma coisa, a Gabriel, a mesma coisa. A gente fez essas entrevistas, assim, cada um como se fosse o personagem. E aí eu fui notando, e aí eu fui claro, falei, não, a gente vai diminuir aqui, eu e o Fischer, né? A gente vai diminuir aqui, você vamos diminuir aqui e tal. Mas como essas pessoas se encontram, e como o Gabriel, que é o mediador desse encontro, o papel dele, isso a gente decidiu sentado e escrevendo, de uma maneira muito metódica, digamos assim. A gente não fez nenhuma... Aí isso, claro, o primeiro script seria, sei lá, o primeiro roteiro. Depois de feito o primeiro roteiro, a gente jogou. Por exemplo, a gente pode começar assim e depois, no meio, a gente pode chegar a esse ponto aqui, porque no final a gente pode chegar nesse ponto. Então a gente termina desse jeito. Só que o recheio disso partiu de improvisação. Então a gente construiu conscientemente os pilares da peça, certo? Que são alguns pilares. E o recheio foi sendo feito por improvisações. Então a gente vai falar, hoje a gente vai improvisar da parte que você chega até a parte que você tem que sair, por exemplo. O que vai acontecer aí a gente vê agora. E aí a gente ia improvisando, e aí o espetáculo nasceu disso aí. A gente sempre até então, a gente está sentando e escrevendo. E aí a gente pensa como se fosse um roteiro de cinema mesmo. Uhum. E aí experimenta. Ensaia. Claro que tem improvisação e muita improvisação. Terapia, improvisação sempre. E o espetáculo, com o tempo, com as apresentações, ele foi se tornando orgânico. Como é um ser vivo, ele virou uma outra coisa. Tipo, um dia, depois de 3 semanas de apresentação, a gente viajou e a gente botou um outro personagem no meio. Porque a gente queria experimentar. Então, vamos experimentar como é ele. A gente nem ensaiou. A gente fez 2, 3 ensaios com o personagem. E vamos botar ele aí. A Luísa foi num dos ensaios, inclusive. Eu amava ele. No primeiro ensaio, eu acho, na verdade, que foi um dia antes da apresentação. E a gente experimentou isso em cena. Porque a gente, enfim... Eu acho interessante colocar e mudar sempre. Senão, eu já estou numa cidade de funcionário público. E se a gente começa a fazer sempre a mesma coisa... A gente sempre se coloca uma coisa nova nos espetáculos para puxar a energia, para dar uma outra vida, para mudar a cara, para dar um ânimo mesmo nas coisas, para se experimentar. Talvez quando eu tiver 40 anos eu vou querer, sei lá, ter um espetáculo sempre certinho, o mesmo espetáculo todos os dias. Deve ser interessante também, mas agora a gente está querendo experimentar, todos os dias montar, fazer alguma coisa. Está na idade, na verdade. Né? Eu vi de fato um livro, chama Mas Não Se Matam Cavalos, e um filme maravilhoso, que chama A Noite dos Desesperados. Então assim, a gente vai partir daí, desse livro. Então,
Casarré, o Lourenço já passou 2 traduções pra gente, então a gente vai trabalhar nisso, basicamente. Trabalhar, pegar o livro, ler o livro, passar ele como diria a senhora Davine, modular ele, né? Modular ele dramaticamente, assim, para partir para o teatro. E daí vamos, a partir do momento que eu estou pensando em fazer assim, a gente tiver esse roteiro, a gente coloca em cena e vê o que vai mudar e o que não vai. Mas teoricamente a relação vai ser a mesma, assim, bem pega o livro, faz a adaptação, vê como é que fica, o que os autores acham, e aí coloca os adicionais, os personagens que podem complementar e tudo mais, mas a espinha dorsal, né, a principal, vai continuar sendo do livro, sem dúvida. E é isso, agora a gente está com a manutenção de grupo, então vamos se ver, como a gente estava conversando, se reconhecendo como grupo agora de verdade. Porque o que acontece aqui em Brasília, basicamente, as pessoas passam no FAC. Você tem 2 meses para fazer a peça, então você sai 2 meses, feito um louco, apresenta a peça 3 semanas, e aí depois você fica mais 5 meses sem ver, até o próximo FAC você passar no próximo FAC. Passou no próximo FAC, mais 2 meses saindo feito louco, apresenta 2, 3 semanas. Ou seja, isso, aí quando a gente passou na manutenção, a gente teve uma reunião e falou, galera, a gente vai ter que assumir isso aqui, a gente pode devolver. Mas para assumir isso aqui a gente vai ter que se ver toda semana mesmo e vamos ter que ficar um ano intenso aí. A gente quer dar espaço ou a gente quer ficar como sempre foi? Fazendo uma peça aqui, uma peça colar e se dizendo um grupo. Um grupo não é isso, como a gente disse. Um grupo é muito antes disso, na verdade. Então a gente escolheu em fazer a manutenção e vamos fazer com profissionalismo, tanto que a gente está saindo dos trabalhos para fazer isso de verdade, assim, para levar a sério, assim. Afinal de contas, minha faculdade foi em artes cênicas, né? Então eu preciso levar isso a sério, de alguma forma.